fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse, espera que eu vou até você. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, me cura, que eu faço um voto. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos. Que Deus abençoe essa quinta-feira, dia 27 de fevereiro, que seja uma quinta-feira de portas abertas, de sinais, de prodígios, de maravilhas para os que creem. Que de fato a palavra de Deus, ela possa se materializar na sua vida, se concretizar na sua casa. Nós vamos te convidar mais uma vez para uma oração. É nesse momento de oração, de fala com Deus, que nós temos certeza que os céus abrem, que as promessas se cumprem, que as bênçãos sem medidas são derramadas. Não estamos lhe chamando para mudar de religião, e sim para mudar de vida. Sempre estamos iniciando, o dia, os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, nós apresentamos a Deus sempre nesse horário. E convido você a estar conosco todos os dias, vivendo esse momento de fé, vivendo esse momento aqui espiritual, para que as forças do mal sejam quebradas, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, para que você receba proteção, renovação, direção do céu, para assim conseguir vencer. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque aí você será coberto por orações, Os inscritos aqui no canal, só de você se inscrever, você receberá essa cobertura de orações. Como também você inscrito, você sempre será notificado aí dos novos vídeos. Sempre que estivermos aqui ao vivo, você também será notificado. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Prepara aí, se você pode, um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Ela vai simbolizar o poder do céu. E essa água, quando chegar no teu corpo, chegará saúde, chegará paz, chegará vida. É o que nós determinamos. Se você quiser, escreva aqui também o nome do seu familiar, o seu nome, ou o nome do seu ente querido que você quer incluir nas nossas orações. Nesse momento, eu sei que Deus, Ele pode abrir caminhos que estão fechados. Eu sei que nesse momento Deus, Ele pode curar o enfermo. Ele pode libertar o cativo, levantar o caído. Eu sei que nesse momento coisas novas e maiores vão acontecer na sua vida, você crendo na palavra de Deus, você crendo na promessa de Deus. O Salmos 23, primeiro versículo ali do Salmos 23, começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor é o teu pastor, você faz de Deus o teu Senhor, o seu mentor, o seu pastor, o seu salvador, o seu diretor, nada lhe faltará. Se for para você escrever aqui agora, o que está faltando? Está faltando o quê? Está faltando saúde? Está faltando paz? Está faltando prosperidade? O que está faltando? Mas se você fizer de Deus o seu pastor, nada lhe faltará. Você crê nisso? Então faça dele o seu Senhor. E aí, muito em breve, você terá o que contar. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos cultos, aqui, segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite, que também é transmitido pelo YouTube. Domingo às 8 da manhã,
que também é transmitido pelo YouTube para as pessoas que moram em outro estado, em outro país, que moram distantes daqui. Mas quando você mora aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente. Eu costumo dizer que você vindo e obedecendo o que você vai ouvir aqui, se a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu costumo dizer isso, se você vir e obedecer e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. E não falo isso só para te empolgar, não. Não é só por falar, não. Eu estou determinando, se você vir e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, sem água, com capa e tudo. Porque eu não aceito crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, tem que se concretizar. E Deus, Ele nunca disse, espera que eu vou até você, mas Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando você vem, quando você se sujeita a Ele, a sua vida muda, a sua história muda. As portas abrem, um milagre acontece, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se tornar para Deus, você tem que se voltar para Deus, para que assim você alcance as maravilhas dEle, as promessas dEle. Nós já vamos fazer a nossa oração. Eu tenho certeza que esse dia será de boas novas, boas notícias. Esse dia será uma bênção. E nessa oração, você tem um familiar na UTI, na CTI, um familiar está internado, você vai pedir por ele. Você vai pedir a Deus por aquela área que você está sofrendo, por aquela área que você está padecendo. Então, se possível, feche os seus olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença em oração, te suplicando, clamando por aqueles, meu Deus, que precisam da Tua intervenção, por aqueles que carecem do Teu socorro, que carecem da Tua manifestação. São pessoas, meu Pai, que já tentaram solucionar os problemas com a força do braço, com a capacidade física. São pessoas que já tentaram alcançar uma vida nova da maneira delas, mas não conseguiram lograr êxito. E nesse momento, meu Deus, essas pessoas estão se sujeitando a Ti, estão se submetendo ao Senhor, porque reconhecem que sem o Senhor nada podem fazer, reconhecem que precisam da Tua intervenção, a Tua intervenção na saúde, no casamento, na família, no financeiro, no espiritual, no sentimental. Oh, meu Deus, então em nome de Jesus, eu determino agora que todos os principados, potestades, que todas as forças do mal caiam por terra. Eu determino nesse momento que o inferno seja destruído, que os problemas crônicos antigos sejam expulsos da vida dessas pessoas. Eu determino nesse momento que o doente seja curado, que a dor desapareça, que a enfermidade vá embora. Meu Deus, penetra agora com a Tua luz, desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas, e faça essa limpeza, meu Deus. Faça com que aconteça essa limpeza, essa purificação. Nesse momento, ó Deus, toda mazela, toda maldição, todo mal caia por terra. Todo mal eu ordeno que desapareça da vida dessas pessoas. Eu ordeno que desapareça dos caminhos dessas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, todo mal sai agora. Meu Deus, que a Tua luz brilhe na vida dessas pessoas. Que nesse momento a saúde possa chegar lá no familiar que está internado. Penetra com Teu poder nos órgãos, nas vias respiratórias, na corrente sanguínea, nos ossos, na medula. Penetra com Teu poder agora nessa casa, nessa família, nas finanças. Ah, meu Deus, em o nome de Jesus, que esse dia seja abençoado, que esse dia seja de boas notícias, de portas abertas, que esse dia seja uma bênção para essas pessoas, meu Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que dia após dia estão aqui conosco, te suplicando, clamando. Abençoa aqueles, meu Pai, que estão dia após dia se rendendo a Ti. Coloca as Tuas mãos na vida dessas pessoas, para que eles possam glorificar o Teu nome, meu Pai. Que a água que essa pessoa preparou seja consagrada, seja energizada. Que ao beberem dessa água, que bebam da Tua presença, que recebam saúde física, saúde espiritual nesse momento. Oh, meu Deus, enxuga as lágrimas dessas pessoas. Só o Senhor conhece
as aflições, os traumas, as angústias. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que essa pessoa está vivendo, as dificuldades, as aflições. Então sopra o teu Santo Espírito, fortalecendo, renovando, avivando essas pessoas. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respira fundo, receba paz, receba vida. O Senhor Jesus está aí na sua frente. Ele não te desamparou e não te desamparará. Você não está sozinho, sozinha não. Deus é contigo. Receba a presença de Deus. Oh, meu Pai, abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando no teu altar. Abençoa aqueles que estão orando conosco, meu Deus. Aqueles que já estão no trabalho, aqueles que estão indo para o trabalho. Enfim, que essa pessoa agora, nesse momento, seja tocada pelo teu poder, seja abençoada pelo teu Espírito. Resplandeça a luz do teu rosto na vida dessas pessoas. Resplandeça a luz do teu rosto na vida deste povo, meu Pai. É o que nós determinamos. Aí onde você está, seja curado, seja abençoado, seja fortalecido. Repita assim: meu Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Pode repetir isso: eu posso, eu consigo, eu realizo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. A bênção de Deus está aí contigo. Creia nisso. Caso você queira, Avenida Amazonas, 1744, está aqui a Igreja Hospital da Alma. Nessa sexta-feira, vamos estar às 8 da manhã e principalmente às 7:30 da noite, naquele tratamento para cura dos vícios e solução de problemas antigos. Domingo às 8 da manhã, que é para transformar a sua vida e sua família. Vindo e obedecendo, você terá o que contar. E quem mora em outro estado, outro país, aí você vai participar virtualmente através aqui do nosso canal no YouTube, tá bom? Eu vou deixar para você uma sugestão de palavra para enriquecer a sua alma. Quando você se alimenta do conhecimento da palavra, quando você se alimenta da pregação da fé, você está ganhando imunidade espiritual. Você está adquirindo força. Então, se você puder, nesses próximos minutos, continue ouvindo. E se você não puder, ouça depois. Mas é para o bem. É para o seu bem. Quanto mais você se alimenta da fé, da palavra, do conhecimento da palavra, mais forte espiritualmente você fica. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Então, pode sentar um pouquinho aí, por gentileza. Você está com a sua Bíblia aí, não está? Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Então, quem está virtualmente, né, se possível, você vai preparar aí a sua ceia, né, um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, que aí quando nós formos consagrar aqui a ceia, você vai consagrar aí também, simbolizando o corpo e simbolizando o sangue do Senhor Jesus. Amém? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Seja bem-vindo, tá? Deus nunca chama uma pessoa apenas para fazer uma visita a Ele, até porque Ele não está doente, ou não é? Alguém disse assim para você: vamos lá comigo na vigília? Aí você falou assim: vou lá fazer uma visita, mas Deus não está doente, tá? No fundo, Deus usou essa pessoa para te trazer, porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem um plano, que é mudar a sua condição, a sua situação. Nunca será para você mudar de religião, de placa. E Deus é muito maior do que placa. Deus é muito além do que religião. Muito mais do que religião, muito mais do que placa. Se você o buscar de todo o seu coração, você pode ter certeza que você vai encontrar. Você pode estar aqui hoje gemendo. Você pode estar vivendo o pior dia da sua vida. Você pode estar numa situação vexatória, desesperadora. O nosso Deus é poderoso para reverter tudo isso, uma vez que Ele está vivo. Significa que
que os milagres que ele fazia no passado, ele continua fazendo hoje. Se ele está vivo, ele quer fazer tudo novo na sua vida. Amém? Abra aí, 1 Samuel, livro de 1 Samuel, se você tem a Bíblia, capítulo 9. Se você não tiver, você vai acompanhar comigo aqui na tela, né? Nós vamos colocar os versículos aqui na tela. O texto é um pouquinho longo, você vai dormir? Sério mesmo? Se vir agora um sono, né? Uma moleza, você mesmo tem que amarrar, bota a mão na cabeça assim, faz essa oração que você acabou de fazer, em nome de Jesus, sai. Porque se tem alguém que não quer que você ouça a voz de Deus, a palavra de Deus, é o diabo. Você sabe que o milagre, ele acontece na hora da palavra, não é na hora da oração. A oração é a cereja do bolo, mas o milagre acontece na hora da pregação, na hora da palavra, porque é na hora da palavra que você decide obedecer. É na hora da palavra que você decide abandonar o que é ilícito. É na hora da palavra que você decide se entregar a Deus. Eu prego no coletivo, mas Deus fala no individual. Eu estou pregando no coletivo, mas Deus trata com cada um no individual, no particular. Eu não cheguei na igreja de bispo. Eu não cheguei na igreja, como você já conhece, a minha história. Eu não cheguei na igreja de pastor. Eu cheguei viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, chá de cogumelo, cigarro. Eu vivi o inferno do vício, que parecia não ter solução, não ter saída. E aí quando alguém me convida a buscar esse Deus, eu tinha os mesmos pensamentos de muitas pessoas. Mas isso era na minha época, há 30 anos. Hoje não existe mais o pensamento. Qual era o pensamento da época? Igreja rouba, pastor é ladrão, vai roubar meu dinheiro. Hoje não tem mais isso, tem? Esse pensamento não existe, eu duvido. O pessoal já deve ter amadurecido, porque isso era na minha época. Mas aí, eu pensei assim, peraí, a droga me roubou tudo, me tirou tudo. Eu estou vivendo na lama, eu estava morando num boteco, dormindo no chão. Boteco desse tamanhozinho, a caixinha de fósforo, o boteco, dormindo no chão. Eu e meu tio, que era o dono do boteco. E aí, eu no crack vivendo esse inferno. Eu pensei assim, só tem um jeito de saber se o que o pastor prega é verdade ou mentira. Só tem um jeito de saber, eu tenho que obedecer. Eu só vou saber se essa palavra funciona ou não, se eu obedecer. Você só vai saber se isso aqui é verdade ou não, se você obedecer. Eu obedecia a droga e minha vida era uma droga. Então, já que eu obedeço a droga, minha vida é uma droga. Eu só vou saber se essa palavra funciona ou não se eu obedecer, então eu vou obedecer. Eu usava droga todo dia, eu passei a ir para a igreja todo dia. E à medida que eu ouvia e obedecia, a minha vida mudava. À medida que eu ouvia e praticava, a minha vida mudava. Porque, grava uma frase aí, para depois você colocar na cabeceira da sua cama. Deixa isso bem assim, ó, reservado, gravado na sua mente. Não é o quanto eu leio da Bíblia, não é o quanto eu conheço da Bíblia, é o quanto eu pratico que faz a diferença. Tem teólogos vivendo o inferno que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não conhece o Deus da Bíblia, não conhece de quem a Bíblia fala, não sabe ou não teve uma experiência com o Deus da Bíblia. Então não é o quanto eu leio, é o quanto eu pratico que faz a diferença. Quantas pessoas aqui que nasceram num berço evangélico e vivem uma vida avessa ao que Deus promete? Mas ela nasceu num berço evangélico, e por que ela vive o avesso do que Deus promete? Porque embora tenha nascido num berço evangélico, ela não aprendeu a praticar, a viver a palavra, a obedecer a palavra. Por isso você sempre me ouve falando assim, se você vir aqui e obedecer, e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Porque é impossível uma pessoa obedecer essa palavra e a vida dela não mudar. Todo dinheiro que eu pegava, e quem sofre com vício, tem um familiar no vício, sabe disso. Todo dinheiro que eu pegava, transformava em quê? Em vício. Tudo. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, dia após dia, semana após semana. Aí quando alguém me convida a buscar a Deus,
Vem logo aquele pensamento: a igreja rouba, engana, vai roubar meu dinheiro. Mas espera aí, a droga rouba tudo e eu não reclamo. A droga tira tudo e eu nem reclamo. Aí quando você vai ouvir sobre dízimo, que muitas pessoas ficam, né, com o pé atrás, porque como ela tem o coração, né, preso ao dinheiro, claro que não tem ninguém aqui assim, mas quando a pessoa tem o coração preso ao dinheiro, ela nem entende, ela nem vai pesquisar, ela nem vai verificar, ela já condena, ela já julga. E quem fala de dízimo na Bíblia não sou eu não fui eu que escrevi não, é a palavra dele, de Deus. Então, é muito fácil as pessoas quererem um ano de 2025 vitorioso, de saúde, de paz, de prosperidade, de realizações, mas na sua maioria não querem se comprometer com a palavra. Querem as bênçãos, mas não querem o compromisso com o abençoador. Querem as promessas, mas não querem fazer por onde. E à medida que eu meço, eu sou medido. Se eu planto, eu colho. Se eu dou, eu recebo. Isso é palavra de Deus. Nós precisamos amadurecer e colocar um pouquinho a nossa massa cinzenta para pensar, porque se você não usar a sua capacidade de raciocínio, você vai continuar sempre escravo das dúvidas, escravo dos sofismas, escravo desse mundo. Essa é a realidade. A máxima, né, da escravidão é: não deixe o escravo pensar, porque se ele pensar, ele deixa de ser escravo. Se a pessoa usar a cabeça, a fé racional, a fé inteligente, ela nunca mais vai ser escrava. Eu estou há 29 anos curado do vício. 29 anos curado. 29 anos que eu não sou escravo mais do crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase. E não sou adicto em recuperação, como as pessoas ficam na clínica, tendo que se contorcer, segurando a vontade. Porque quando que o viciado sabe que ele está curado? Quando não tem mais vontade, não tem mais desejo, acabou. Ele vira a página da vida dele e volta a sonhar, volta a realizar os seus sonhos. E assim como tem cura para os vícios, que é considerado uma doença incurável, tem cura para qualquer área da sua vida. Amorosa, tem cura para a saúde, que o médico disse que não tem mais jeito, tem cura para depressão, tem cura para qualquer área que você sofre, se você buscar a Deus, se você se render a Ele, sem questionar, sem duvidar, é entrar por essas portas e falar assim: Deus, fala que eu vou obedecer, porque eu já entendi que com o meu braço só deu errado, com o meu achismo só deu errado, da minha maneira só deu errado. Fala que eu vou obedecer, o que o Senhor falar, eu vou obedecer. E aí quando você coloca em prática, o sobrenatural acontece. Tem pessoas que hoje ainda, durante agora essa pregação, ela estará sendo tocada por Deus, estará sendo abençoada. Milagres estarão acontecendo. Alguns vão comprovar na hora, porque uma dor física dá para comprovar na hora, quando ela sai, quando ela vai embora. Outros vão comprovar amanhã, depois da manhã, durante a semana. Milagres nas outras áreas da sua vida. Mas se você tiver de corpo, alma e espírito entregue, uma coisa é certa: a sua vida nunca mais será a mesma, será transformada por inteiro, porque o nosso Deus transforma tristeza em alegria, transforma água em vinho. Amém? Você crê nisso? Tem alguém aqui sentindo dor física? Tem alguém que mesmo com dor, você veio, bicho, estou com uma dor aqui que não estou, está insuportável. Tem alguém com dor? Você veio com dor mesmo assim? O Deus que está aqui coloca fim. Mas é fim, não é melhorar agora e daqui a pouco está você de novo levantando a mão: estou com dor de novo. Ele coloca fim quando você se entrega a Ele. Amém? Quando você se rende a Ele. Então, 1 Samuel 9, não é isso que a gente pediu? 1 Samuel 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem de bens.
Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Qual o nome do filho? Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zulfi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Saul perguntou para o rapaz. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, é um pouquinho longo, mas veja que as jumentas do pai de Saul se perderam. Ele sai para procurar as jumentas junto com o empregado, com o servo. Um dia não acha. No segundo dia também não acharam as jumentas. Aí Saul disse assim: é melhor a gente voltar, porque o meu pai vai ficar preocupado com a gente, não só com as jumentas. E o rapaz que estava com ele, o companheiro dele, naquela caminhada, poderia falar para ele assim: vamos voltar que eu estou cansado também. Mas o conselho do rapaz é o seguinte: olha, aqui perto tem um homem de Deus, que ele é muito estimado, o que ele fala acontece. Vamos até ele, quem sabe ele não mostra para a gente onde estão as jumentas. Quem sabe ele não fala com Deus, e Deus dá uma revelação, uma direção, onde as jumentas estão. E aí olha a preocupação de Saul, porque Saul sabia dos princípios da fé. Saul falou assim: mas o que nós vamos levar como oferta? A gente não tem mais nada, o pão já acabou. A gente não pode chegar diante de Deus, porque esse homem de Deus está representando Deus, de mãos vazias. Por isso tem um versículo na Bíblia que diz que não devemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Mas o moço, o rapaz, disse: olha, eu tenho aqui um pouquinho de prata, umas moedas aqui. Vamos até ele, e ele vai nos mostrar. Eu queria que você entendesse um pouquinho agora para compreender o que Deus vai fazer na sua vida daqui a pouco. O desenrolar disso aqui é maravilhoso. Alguns já conhecem a passagem, mas não custa lembrar, porque o Espírito de Deus, ele sempre tem coisas novas a falar. Ele sempre tem coisas novas a fazer. Começa lá atrás, lembra? Porque vai cair na prova isso aí daqui a pouco. As jumentas se perderam. Ele fica 2 dias procurando, não acha. Ele não acha as jumentas, não é por acaso, não. É porque tem um propósito, tem um objetivo. Aí quando ele toma a decisão de ir até o profeta, por isso você tem que tomar cuidado com quem você conversa. Você tem que tomar cuidado com quem está do teu lado. Porque se é outro rapaz, quando ele diz, vamos voltar, se é alguns que eu conheço nos dias atuais, que são mocorongos, preguiçosos, na hora ia falar, vamos embora. Mas o rapaz disse, não, vamos andar mais um pouco, porque tem aqui um homem de Deus.
Vamos até lá, a gente já está aqui, vamos até lá. Quando a gente não toma cuidado com quem a gente ouve, com quem a gente toma conselho, a gente pode se dar muito mal. Naamã, quando ele era leproso, e ele viaja da cidade dele até o profeta Eliseu, porque disseram para ele que ele podia ser curado da lepra, que era uma doença incurável. Quando ele chega para falar com Eliseu, Eliseu nem atende, Eliseu nem fala com ele, Eliseu manda um recado e diz assim, para o menino, o servo de Eliseu, avisa ele. Só que Naamã era comandante da guarda, era capitão, era um sujeito cheio de medalhas, cheio de credenciais. Eliseu nem falou com ele, nem saiu para atender. Eliseu falou assim, ó, dá um recado lá para ele. Se ele quiser ser curado da lepra, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que a lepra vai acabar. Quando o menino falou para Naamã que ele podia mergulhar, que ele ia ficar curado, na hora Naamã ficou indignado. Na hora Naamã disse assim, peraí, poxa, que isso? Eu achei que ele ia vir aqui, que ele ia colocar a mão sobre mim, que eu ia ficar curado. Eu vim de longe. E ele manda um recado para eu mergulhar logo no Rio Jordão, que era um rio considerado impuro, sujo. E o próprio Naamã, ele dá uma dica, ele diz, eu poderia mergulhar lá na minha terra? Lá na minha terra tem rios mais limpos do que o Rio Jordão? Eu podia mergulhar lá então? Ou seja, o homem de Deus está dando uma direção para ele receber o milagre, só que a direção que ele está recebendo está contrariando o ego, o orgulho, a carne, a vontade. A direção é, mergulha no Rio Jordão, e ponto. Não interessa se é mais sujo ou se é mais limpo. Você quer um milagre no Rio Jordão, porque do teu jeito não vai funcionar. Mas se você seguir a instrução, funciona. Então, Naamã ficou indignado e já estava indo embora. Aí um soldado falou para ele assim, Senhor, a gente já está aqui, viajamos até aqui. Se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Naamã falou, faria. Então não custa tentar. Vamos lá mergulhar. Olha só, se Naamã tivesse um sujeito do lado dele, endemoniado, aquele sujeito que ia botar lenha na fogueira, ia dizer, que isso? Isso aí não é homem de Deus coisa nenhuma. Se fosse homem de Deus, vinha aqui orar. Se fosse homem de Deus, ele te atendia. Se fosse homem de Deus, ele te dava mais atenção. Que desfeita é essa? Sim ou não? Ia produzir uma guerra. É ou não é? Mas olha o espírito do rapaz que estava do lado dele. Vamos tentar. A gente já está aqui. Às vezes, você pode ser o servo de Naamã, dando conselho para alguém, conselho da fé, conselho da obediência, conselho de permanecer. Ou se você não tiver o Espírito de Deus, você vai ser usado pelo diabo para afastar essa pessoa do milagre. O Rio Jordão, geralmente, é o altar. Que quando a gente fala de dízimo, de oferta, as pessoas acham que é sujo. As pessoas dizem, mas tem rios mais limpos? Tem igrejas aí mais limpas, que não precisa nem dizimar. Ó, que beleza. Não precisa nem ofertar. Não precisa nem fazer nada. Olha que maravilha. Mas o milagre estava no Rio Jordão, tinha que mergulhar. E mergulhar, você nunca mergulha com o pé, você mergulha de cabeça. Tem muita gente querendo as bênçãos, os milagres, as respostas, querendo o sobrenatural, mas ela não entra de cabeça. Ela não mergulha na palavra. Ela não mergulha no que diz respeito assim, então eu vou colocar toda a minha força. É para vir todo dia, eu venho todo dia. É para ser fiel, eu serei. É para obedecer, eu vou obedecer. Mas essa lepra não continua mais na minha vida. Esse problema crônico não continua mais. Essa infelicidade não continua mais. Está faltando alguém para mergulhar. Está faltando alguém para dizer para você, vamos mergulhar. Não vamos ficar indo na igreja só na virada do ano, não. Não vamos ficar indo na igreja só uma vez no mês, não. Vamos mergulhar. Vamos colocar mais força. Vamos se dedicar mais. Aí, voltando agora, e aí ele foi lá, mergulhou e foi curado. Você sabe disso. Eu estou dando só o exemplo dele para você entender que o rapaz que estava com ele,
ajudou ele a receber o milagre, dando um conselho certo. Quantos de nós aqui que ouvimos um conselho errado e nos demos mal? Você, lá na escola, o seu amigo falou assim, é isso mesmo, quem é homem gospe primeiro. E aí tu apanhou e ele vazou. Foi ou não foi? Como que eu sei disso? Quem aqui ouvindo um conselho errado, você se deu mal? Levanta a mão. Levanta a mão. Pois é. Se tivesse um servo de Naamã do lado, a gente não tinha se dado mal. Se tivesse um servo lá do Saul, para dar o conselho certo, a gente não tinha se dado mal, é ou não é? Aí no caso de Saul, preste atenção, no caso de Saul, o rapaz falou, vamos lá falar com Samuel, falar com o profeta, com o homem de Deus, que representava Deus. Aí, segura o glória um pouquinho, daqui a pouco eu libero. Só para você prestar atenção. Porque senão depois termina o culto, você só vai estar lembrando do glória, e se eu perguntar da palavra, você não vai estar lembrando mais. Segura um pouquinho do glória, daqui a pouco eu libero. Aí você dá uma rajada de glória. Agora preste atenção. Eu vou continuar lendo aqui e vou explicar em seguida. No versículo 10. Então disse Saul ao moço, dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade de onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram, está aqui o vidente, quer dizer, o profeta? Elas responderam, está, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece sacrifício no altar. Entrando-vos na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Aqui, preste atenção, ora, o Senhor, um dia antes, quanto tempo antes? Um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O povo queria um rei. Na época, o rei de Israel era Deus, mas o povo queria monarquia, o povo queria, como os outros países, queria ter um rei. E aí Deus falou que ia dar um rei, já que quer um rei, então vou dar um rei. E aí Deus está escolhendo Saul. Mas lembra que Saul saiu de casa para quê? Procurar jumentas. Saul não está sabendo de nada. Saul está decidido agora ir lá falar com Samuel. Um dia antes de Saul chegar, Deus fala com Samuel, que é o profeta, vai chegar um rapaz aqui. E esse rapaz que vai chegar aqui, você vai consagrar ele a rei, a príncipe sobre o meu povo. Você vai fazer dele o príncipe. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel, no meio da porta, e disse, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do profeta, né, do vidente, dependendo da sua versão aí. Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, eu sou o profeta. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem
está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar do quê? De honra entre os convidados, que eram quantos? Cerca de 30 pessoas. Preste atenção, porque eu estou dando uma volta tremenda, só para fazer você entender que você está preocupado com as jumentas que se perderam. Você está desesperado para encontrar as jumentas, para resolver uma área da sua vida. As jumentas que se perderam para uma pessoa é justamente aquela área da sua vida que tem tirado a sua paz, o seu sono, o seu sossego. Você é aquela pessoa que está como Saul, de dia, de noite, semana após semana, lutando para tentar resolver esse problema amoroso, tentando para resolver o problema, lutando para resolver o problema financeiro, lutando para ser curado, tem uma doença, uma enfermidade, um vício, seja lá o que for. Você está desesperado para procurar e encontrar jumentas, ou seja, para resolver uma área da sua vida. E Deus já está preparando o que Ele tem de mais precioso para você, que é a eternidade, que é a vida eterna, que é a presença dEle, que é o Espírito dEle, que é a solução não só do problema, mas sobretudo o poder dEle em você. E aí as jumentas não foram achadas por Saul por acaso, porque se ele acha a jumenta, ele volta para casa. E o propósito que Deus tinha não ia se completar, não ia se concluir. Tem pessoas que até agora ela não conseguiu mudar a circunstância, porque Deus vai usar a circunstância para mudar você. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente que até agora não conseguiu mudar essa área da sua vida, mesmo lutando pra caramba, porque Deus está usando essa área da sua vida para mudar primeiro você, para fazer você encontrar Ele, para fazer você se voltar para Ele. Porque se as jumentas do pai de Saul não tivessem se perdido, Saul não ia até o profeta. O ir até o profeta significava ir a Deus. Quantos aqui que, se não fosse o problema, ela não teria ido a Deus, ela não teria buscado a Deus, ela não teria vindo para Deus? Se não fosse o vício que eu tinha, se não fosse o inferno que eu estava vivendo, eu não ia buscar a Deus, eu não ia falar com Deus, eu não ia ter o encontro que tive com Deus. Então, quantos aqui que até hoje você não conseguiu achar essas jumentas ou mudar essa área da sua vida, porque Deus está aproveitando esse problema para fazer você se tornar para Ele. Tão logo você chegue até Ele, tão logo você decida honrá-lo, tão logo você decida obedecer a Ele, tão logo você decida se render a Ele, essas jumentas vão ser achadas. Tão logo, quando eu decido obedecer a Deus, o vício acaba. As jumentas foram achadas, o problema resolveu, o sofrimento acabou, a escravidão acabou, porque Deus estava usando aquela circunstância só para eu chegar até Ele. Tem pessoas aqui que você veio porque alguém lhe convidou, ou você veio porque você ouviu o convite, mas na sua maioria alguém lhe disse para vir hoje, te trouxe. Mas o problema que você hoje vive, a área que até hoje não mudou, ela só não mudou e você não conseguiu até então resolver essa área, porque Deus estava esperando você chegar até Ele. Deus estava só esperando você se render a Ele. Tomara que esse seja o dia que você vai se render, que você vai dizer: Deus, eu estou determinado e determinada a obedecer a Tua voz, porque eu já vi que da minha maneira, do meu jeito, eu não consigo. Eu já vi que eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Não é o Senhor que precisa de mim, sou eu que preciso do Senhor. Porque você crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Você servindo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Você obedecendo ou não, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus.
A diferença é que quando você se volta para ele, se rende a ele, ele tem um lugar de honra. Ele vai puxar a cadeira para você. Foi o que ele fez com Saul. Samuel falou assim: hoje você vai sentar comigo. Tem uma mesa lá que não dá para todo mundo não. Só tem 30 convidados de honra. Mas você é um deles. Você é um deles. Tinha uma cadeira com o nome separada para Saul. Você está preocupado com as jumentas e Deus preparou um lugar para você à mesa. E na mesa de Deus tem tudo o que você nunca teve. A paz que você nunca teve, tem na mesa de Deus. A prosperidade que você nunca teve, tem na mesa de Deus. A felicidade, a saúde, a vida plena que você não alcançou, tem na mesa de Deus. Samuel coloca Saul naquele lugar de honra, para ele desfrutar da mesa. Você pode estar vivendo hoje o avesso. Todos deram as costas para você. Só que Deus preparou um lugar para você. Samuel falou para ele assim, ó: as jumentas que se perderam, fica tranquilo, já acharam. Só estava esperando você chegar aqui para te colocar no lugar de honra. Deus falou para Samuel: você vai ungir Saul. Eu vou dar para você daqui a pouco o azeite que nós estamos consagrando, o azeite que simboliza o Espírito Santo. Mas se você não tiver consciência espiritual, para você vai ser um azeite comum. Você vai usar como um azeite comum, não vai ter efeito nenhum. Mas quando você tem consciência espiritual, você vai entender que o azeite da santa unção, o azeite que a Bíblia se refere, o óleo da unção, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Na Bíblia nós temos N exemplos de pessoas sendo ungidas para um propósito. Esse azeite aqui é para ocasiões especiais, é para consagrar a sua vida. O que é consagrar? É separar para Deus. O que é consagrar a sua vida? O que é consagrar os seus bens? A sua empresa, a sua cabeça, para você ter a mente de Cristo, para você ter sabedoria, para você ter espírito empreendedor. O que é espírito empreendedor? Saber comprar, saber vender. O que é espírito empreendedor? É você ter sabedoria para comprar, sabedoria para vender, para empreender, sabedoria para administrar, sabedoria para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, enfim. Então, o azeite que derramava na cabeça para consagrar um rei, por exemplo, era Deus, representava Deus colocando a mão, Deus transferindo unção, transferindo poder, representava, simbolizava Deus transferindo o poder dele. Aí, se você me permite, eu saio um pouquinho daqui para te dar alguns exemplos do azeite em Tiago 5, 14, coloca para mim alguns versículos que eu vou pedir. Tiago 5, 14 vai mostrar vai falar do azeite, da unção para cura. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, fazendo o quê? Ungindo com óleo em nome do Senhor. Está aí o óleo sendo usado para ungir. O que é ungir? É isso aqui, para quem está chegando agora, é molhar aqui, ó, a ponta do dedo, e vou colocar aqui na cabeça. Isso aqui é ungir. Se eu não tenho a espiritualidade sobre isso, se eu não vejo com os olhos espirituais, aí eu vou falar: para quê? Vai sujar meu cabelo. Logo hoje que eu fiz uma chapinha para vir na igreja, escova. Mas a unção simbolizava, a gotinha do azeite, do óleo, simbolizava a mão de Deus sobre aquela pessoa e a doença saía. A dor ia embora, a enfermidade ia embora. Marcos 6,13. Marcos 6,13. O que diz aí? Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, fazendo o quê? Ungindo-os com óleo. Então, se você não tiver consciência, para que você vai pegar o óleo? Vai ficar lá, de bobeira. Não vai usar sem consciência, ou nem vai usar. Para libertação,
Lucas 4,18 é o mesmo que Isaías também falou. Jesus repetiu o que está em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e assim por diante. Então, unção para libertação. Falamos da unção da cura, unção para libertação, para feridas. Lucas 10, 34, do samaritano, que ele encontrou o rapaz todo machucado, ferido no caminho, ele colocou na ferida, e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, porque tinha algumas especiarias, o cálamo, por exemplo, e outras mais, no óleo, para cicatrizar a ferida. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O Lucas 7,46, a unção da hospitalidade. Quando chegava alguém em casa, uma visita, era comum ungir a pessoa que estava chegando. Ungir a cabeça. Não me ungir. Jesus falou isso quando ele chegou numa casa e ele não recebeu essa unção. Não me ungiste a cabeça com óleo. Quando reclamaram que a mulher estava enxugando os pés dele lá com os cabelos, né? Que ela derramou perfume nos pés dele, que era o óleo com a especiaria do perfume. Ele disse, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então, o azeite da unção para receber alguém em casa. Ou seja, Deus está lhe abençoando aqui na minha casa. A bênção de Deus está sobre você. Por isso era essa unção. Em Hebreus 1, versículo 9, fala da unção do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, para ter o Espírito Santo, para manter o Espírito de Deus aceso. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O óleo de alegria simboliza o Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito de Deus, você tem alegria divina, santa. Para terminar, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Enfim, como Deus ungiu a Jesus. Essa unção com consciência vai produzir milagres. Você vai, antes de sair de casa, ungir a cabeça. Você vai ungir o filho, o outro filho. Ele não mora com você, unja a foto dele pela fé. Usa a fé. O seu carro, o seu automóvel, você vai ungir a placa da frente, a placa de trás e vai colocar uma gotinha no teto. Deus cerca pela frente, por trás e sobre coloca a mão. Davi disse isso. Deus me cerca por trás, pela frente e sobre mim coloca a mão. Davi estava no meio da guerra, espada para todo lado, ele não era atingido. Então, o azeite da unção é para você usar com essa consciência, consagrando. Você vai entrar 2025 consagrando a sua vida, a sua família, os seus bens a Deus, separando. Aí sim, nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Pode ter feitiço, praga, inveja, pode ter o raio que for, nada vai te atingir, porque você está debaixo da proteção de Deus. Lembrando que não é simplesmente eu ter a unção com óleo que tudo vai mudar. É um conjunto. Porque eu obedeço a Deus, porque eu procuro Deus, porque eu me rendo a Deus, porque eu obedeço a Deus, essa unção é o próprio Deus na minha vida, me guardando, me guiando, me instruindo, me dirigindo. Então, você saiu de casa hoje procurando as jumentas, preocupado com as jumentas, e Deus está dizendo a você que Ele já preparou o que Ele tem de mais precioso para você. Daqui a pouco a oração que nós vamos fazer é para que Deus dê essa unção sobre a sua vida.
para que você seja cheio do poder dele. Se vem o poder dele, essas outras coisas que ainda não existem serão acrescentadas. Se eu busco em primeiro lugar o reino dele e a justiça, essas coisas todas vão ser acrescentadas. O que ainda não mudou vai mudar. O que falta, ele vai completar, porque ele é Deus. Amém? Então, como eu disse no início, eu prego no coletivo e ele trata no particular. Tem gente agora decidindo, falando assim: Deus, eu vou mudar. Não adianta só falar, eu vou praticar, eu vou viver, eu vou fazer mais, eu vou servir mais, eu vou orar mais, eu vou priorizar mais o Senhor, eu vou colocar mais força em te servir e te seguir. E dentro do pacote, não precisa pregar sobre dízimo, porque está dentro do obedecer. Pregar sobre oferta, está dentro do obedecer. Pregar sobre justiça, ser justo, está dentro. Abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito, abandonar o que não presta e também ver com quem você anda, está dentro do pacote. Porque se Saul estivesse andando com um mocorongo, não iria até Samuel, porque quem deu a ideia que tinha o profeta Samuel foi o servo. Se Naamã não tivesse alguém do lado dele, com esse espírito de Deus, ele não teria mergulhado no Rio Jordão. Então, o que vai aparecer de gente, de vozes, dizendo para você desistir, soprando para você dar as costas para Deus, porque o que mais vem são pensamentos derrotistas. O que o diabo mais vai fazer vai ser usar pessoas para tentar te desviar do obedecer. Cabe a você decidir, porque a decisão é sua e ninguém pode decidir por você. Ninguém decide por mim. Eu costumo dizer que o lugar que mais tem crente clamando a Deus é no inferno. Você não tem ideia do que tem de gente no inferno agora, que já teve experiência com Deus, que já teve uma bênção, que já teve uma cura, que já teve uma bênção, teve experiência com o poder de Deus, mas não teve experiência com o caráter, não permaneceu com Deus. Mas hoje no inferno ela está lá gritando: Deus, Deus, mas já foi. A gente só tem essa vida. Toda hora a gente está vendo aí na televisão: o avião caiu, a ponte caiu, outro morreu, acidente. E para morrer basta estar vivo. Hoje a gente está aqui. Se você chegou vivo aqui nessa data, nessa virada de ano, é porque Deus ainda tem plano, Ele ainda tem propósito. Não desperdiça não. Não joga fora não. Não joga fora não, porque Deus não vai sair correndo atrás de ninguém não. Se eu estiver dentro do plano, dentro do propósito, eu vou viver. Mas se eu não tiver, não vou viver. Cada um precisa se autoavaliar. Cada um precisa verificar. Se você morresse hoje, antes desse culto, antes de ouvir isso, você estava salvo? Ou você não tem certeza da salvação? Porque o corpo vai para o cemitério, volta ao pó. Eu que estou dentro do corpo, senão você não ia me ver, eu vou para o reino de Deus ou para o inferno, dependendo da minha condição espiritual, dependendo da minha situação espiritual. E não tem choro e nem vela. Depois que morreu, não adianta acender vela, não adianta rezar missa. A decisão é agora. E não dá tempo de se preparar, tem que estar pronto. Tem gente que morre que nem fecha os olhos, não dá nem tempo. Alguém tem que ir lá e fechar os olhos para ela. Sim ou não? Então, se você morresse hoje, e você não tem certeza, ou não tinha certeza da salvação, bota as barbas de molho, se humilha, se arrependa. Daqui a pouco nós vamos orar. Você vai falar: Deus, eu abandono o que não presta, porque eu não quero ter nome de que vive e está morto, espiritualmente não. Você pode viver aqui mais quantos anos nós vamos viver, se Jesus não voltar? Se a gente aguentar mais um pouco, mais 30 para alguns, mais 10 para outro, mais 20 para outro, mais 50 para outro, mas vai passar, vai acabar. Vai chegar a hora de todo mundo. E a alma vai para onde?
Aqueles que já foram, que já morreram, já estão em um desses dois lugares. Nós ainda podemos escolher. Ainda dá tempo de escolher. Aí eu pergunto, compensa cultivar a mágoa? Guardar a mágoa de alguém? Você tem problema com alguém, mas Deus não tem problema com essa pessoa, não. Deus quer salvar essa pessoa. Você odeia fulano, mas Deus quer salvar. Ele morreu por ela também. Quem tem problema com ela é você, não é Deus, não. Então, se você não seguir Jesus, não é religião, é Jesus, obedecer, você não vai ser colocado no lugar de honra, porque nos dias de hoje, o sentar à mesa é você ser honrado prosperamente, é você ser honrado sendo curado, abençoado na família, é você vir aqui dar testemunho, minha vida mudou. Só que o lugar de honra mesmo, que Deus preparou para a gente, que é extraordinário, é a vida eterna. É o nosso nome, não na mesa, mas no livro da vida. Ele está dizendo assim, essas jumentas aí que você está preocupado, isso aí é bobeira. Esse problema aí financeiro, essa doença, isso é bobo, isso é bobeira. Porque eu preparei para você a eternidade. É algo muito maior. Mas só entra lá, meu caro. Só vai sentar lá na mesa, no lugar de honra, aqueles que vão se sacrificar. Aqueles que vão renunciar. Você não vê Paulo. Paulo foi o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento. Mais da metade. Paulo escreveu mais da metade. As cartas de Paulo. Você não vê Paulo dizendo, eu escrevi tantos livros. Deus me usou para fazer tantos milagres. Mandava vestes minha, os doentes eram curados, os demônios saíam. Não. Você vê Paulo no final da vida falando assim, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Paulo não estava dizendo o que ele fez, ele estava dizendo o que ele guardou. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou guardando. É o que eu estou obedecendo. É o que eu estou praticando que faz a diferença. Aí eu volto naquela que eu disse, aquela palavra no começo da reunião. Não é o quanto eu conheço a Bíblia, quanto eu leio, é o quanto eu pratico que faz a diferença. Paulo estava dizendo, eu guardei a fé. O que importa não são as conquistas, a herança aqui, o dinheiro. O que importa é se você guardou a fé. Se guardou a fé, aí você tem um lugar de honra garantido. Aí não é só 2025 que vai ser de vitórias, serão todos os anos, enquanto você guardar a fé. E aí daqui a pouco nós vamos estar comemorando lá na eternidade. Amém? Daqui a pouco nós vamos comemorar lá na eternidade. Enquanto isso, aqui embaixo é guerra. A gente profetiza, determina, a gente quer um ano abençoado e que seja, em nome de Jesus. Mas, sobretudo, a gente tem que estar visando a nossa festa de Réveillon eterna com Deus. Amém? Aí, a pessoa, ela ser fiel a Deus no dízimo, isso é nada comparado ao que ela terá. Porque se ela não consegue ser fiel em um papel que ela vê, como que ela vai ser fiel a Deus que ela não vê? É ou não é? Deus está mandando falar para alguém aqui, se preocupa com as jumentas, não. Essa área aí já resolveu. Eu só queria que você chegasse até aqui. Eu só queria que você me ouvisse. Eu só queria que você se rendesse a mim. Só isso. O objetivo de Deus é nos salvar. É nos transformar. Então daqui a pouco eu vou te dar o azeite. Claro, eu vou dar para quem tem essa consciência.
E aí você vai saber como usar. Você vai praticar e ter resultado. Está com dor, você vai lá e unge. Você não espera chegar na igreja para pedir oração. Você mesmo unge, coloca a mão, em nome de Jesus, toda dor sai. Você vai ungir a sua empresa, a porta, vai ungir o computador, vai ungir a mesa lá que você senta, a cadeira, e vai determinar que vai entrar prosperidade. Não só para o meu bel prazer, para eu desfrutar, mas para eu ser coluna na obra de Deus. Para eu dar condições da palavra de Deus ser pregada. Quando você quer prosperar para um propósito, Deus honra. Deus abençoa. Aí você se ungindo, você vai passando a ter não só o óleo na cabeça, mas a mentalidade de Cristo. Você passa a ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Porque não adianta sair daqui e continuar sendo a mesma pessoa. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um propósito. Por isso que eu falei do glória a Deus. Às vezes, não é o caso dele, não. Mas às vezes a pessoa no culto, ela fica glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ela sai do culto, ela continua sendo a mesma pessoa. A palavra não mudou nada, não transformou nada. Então o que adiantou o tanto de glória a Deus? Eu tenho que ter essa fé racional. É uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vai experimentar o que você nunca experimentou. Antes da gente fazer agora a oração para adorar, para buscar, para se arrepender dos pecados, e daqui a pouco participar da Santa Ceia, você vai apresentar a Deus a sua oferta. Ninguém é obrigado a dar nada, mas aquele que planta, ele colhe, aquele que dá, ele recebe, aquele que semeia com lágrimas, ele colhe com alegria. Nem que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Você está aqui, você vai pegar o que Deus te toca. Tem gente aqui que ela nem estava pensando num valor, e Deus te toca para você apresentar uma oferta. Deus te toca para você apresentar agora como oferta. Você vê que Saul, quando o rapaz falou, vamos lá, falar com o profeta, a preocupação de Saul primeira foi, a gente não tem nada de oferta para levar. Como que a gente vai chegar lá? Quando você tem a preocupação e entende, né, que a oferta é muito mais do que dinheiro, que é papel, mas é entrega, é consideração. Você honra a Deus com as primícias, dízimos e com os bens, ofertas. E aí se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pega a sua melhor oferta, dízimo, votos, compromissos, traz aqui na frente, coloca aqui no alforge. Se precisar passar o cartão, tem aqui a maquininha. Se precisar do Pix, né, você abre o aplicativo, aí tem aí a plaquinha, o QR Code. E quem está virtualmente, não tem ninguém aí te vendo, mas Deus está aí na tua frente, vendo a sua intenção, a sua fidelidade, o seu temor. E aí você pode agora dizimar, ofertar, semear. Para quem vai se tornar dizimista a partir de hoje, você vai somar tudo que você tem, não importa a quantia, se é pouco ou se é muito, você vai dizimar. E o que entrar daqui para frente, na mesma velocidade que entrar, você vai dizimar. À medida que você vai transferindo, quem está virtualmente, dizimando, honrando, as promessas vão se cumprindo. Bispo, se eu tivesse, eu dava. Não tenho nada, nem uma moeda. Deus também está vendo. E Ele vai te honrar. Você pode ter certeza. Cante na fé. Vamos lá. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore. Alguém que te adore em espírito. Batendo palmas com fé. Vamos lá, os demais. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste Davi, Vem, derrama sobre mim. vem e derrama
derrama sobre mim um óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, veste de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a Eu ti. dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém.